Botafogo de Futebol Regatas, no dia de hoje, em conjunto com o consórcio Maracanã, e aqui representado pelo seu presidente, João Borba, ao meu lado também, o diretor executivo do Botafogo, Sérgio Mendal. Nós anunciamos uma parceria entre o consórcio Maracanã e o Botafogo para disputa de algumas partidas de futebol, em que obviamente o Botafogo tem mando de campo no estádio do Maracanã. Esse acordo estabelece um prazo de 35 anos e, obviamente, que quando da reabertura do Estádio Olímpico João Avelange, o contrato estabelecido entre as partes tem uma flexibilidade para que a gente possa sentar e conversar e entender qual é o melhor mecanismo para essa reabertura do estádio, que tem como concessionário o Botafogo. O Botafogo também, no Maracanã, através dessa parceria que foi estabelecida com o consórcio, terá direito a um vestiário customizado e terá direito também a uma loja móvel para a venda de artigos oficiais do Botafogo. O Botafogo está muito satisfeito com o contrato firmado. Os senhores acompanharam a demora na confecção, digamos assim, desse acordo, mas não porque houvesse divergência, muito pelo contrário, porque tanto o Botafogo quanto o consórcio estavam achando o modelo ideal para que a gente efetivamente pudesse estar no dia de hoje fechando esse contrato. Importante salientar também que já para o jogo Botafogo Internacional, esse contrato de parceria estará valendo e, portanto, os benefícios tanto para o consórcio quanto para o Botafogo serão melhores até do que ocorreu na partida contra o Vitória, onde a gente teve que firmar um acordo provisório em função do não fechamento dessa parceria. A gente está aberto às perguntas. Aqui ao meu lado, de novo, repito, o presidente do consórcio Maracanã, João Borba, e o diretor executivo, Sérgio Mendal. Maurício, boa tarde. Se divulgou um pouco mais cedo que esse contrato de 35 anos seria dividido, como você falou, até a saída do Engenhão, até a volta do Engenhão, que seria por volta de 2 anos, é isso? Que o contrato preveria uma... Não, na verdade, ele tem um tempo de 35 anos, esse é o tempo do contrato. Só que ele tem uma flexibilidade de uma cláusula de saída que Botafogo e consórcio sentam à mesa e discutem de novo como é que isso vai acontecer. Sem punição, sem nenhum tipo de multa, absolutamente nada disso. Mas eu queria te perguntar assim, aí nesse período inicial existe uma quantidade mínima de jogos que o Botafogo tem que fazer e os moldes da parceria são como o do Fluminense, com 43 mil lugares atrás dos gols, o molde é semelhante a isso, como é o molde? Algumas questões são parecidas com a do Fluminense. Essa questão dos 43 mil lugares, ela é efetivamente parecida com a do Fluminense. Outras questões, não, até porque desconheço o contrato do Fluminense, porque, obviamente, existe uma questão de sigilo e de confidencialidade entre o consórcio e o próprio Fluminense. O que eu posso dizer é que, financeiramente, se eu for comparar o contrato avulso que nós na Minuto fizemos para disputar o jogo contra o Vitória, e se esse jogo tivesse sido feito com o modelo do novo contrato de parceria que nós estamos firmando, eu diria para você que talvez a gente tivesse a nossa receita aumentada em 120%. Isso, Sérgio Mendal? Estou enganado em número. Aproximadamente isso. Tá? Então, obviamente, é vantajoso para o Botafogo e também para o consórcio, porque esse é o modelo, porque a gente está abrindo uma parceria que a gente acredita que possa durar por bastante tempo, independente da reabertura do estádio. Só para ficar claro, então, os lugares são os lugares atrás dos gols, como nos outros contratos. Existe uma quantidade mínima de jogos nesse período até o Engenhão ser reaberto, para ficar acordado? Esse ano a previsão é jogar um mínimo de 10 jogos e nos outros anos 15 jogos. Mínimo de 15 jogos, podendo jogar mais que isso. Boa tarde. Rafael Marques, Rádio Globo. Queria fazer 2 perguntas, por gentileza. A primeira
Eu queria saber se essa negociação com o Botafogo, ela encerra qualquer possibilidade do Flamengo ser também um parceiro do consórcio, já que agora o consórcio tem contrato com o Botafogo e com o Fluminense. Veja, o Maracanã é de todos, né? A ideia do consórcio é que todos os clubes, todas as pessoas, todas as famílias venham para o Maracanã. Esse conjunto de contratos é só forma dos clubes jogarem. O presidente terminou de falar que no Botafogo e Vitória foi feito um tipo de contrato. Esse contrato que está sendo feito com o Botafogo, foi feito com o Fluminense, poderá ser feito com os outros clubes, ele tem uma duração maior e ele tem determinadas situações fixas, como todo o contrato. É diferente de você chegar para mim e falar, vamos fazer esse jogo? Vamos. Quando? Como? Nós vamos cobrar 10 e terminou aquele jogo, a gente não tem nenhum compromisso. Né? Então a gente já sabe, com esse contrato de hoje, que o jogo do dia tal, Botafogo e Inter, vai ser no Maracanã, a gente já vai se preparar, já vai mobilizar, fazer todo o conjunto, tudo que a gente vai preparar junto já com o Botafogo para aquele jogo. Aí já o próximo, a gente já sabe que naquele dia. Então, significa um contrato de longo prazo que pode ser feito com pelo menos os 4 grandes clubes, tá? Bom, e em relação àquele episódio de sexta-feira, quando causou uma surpresa muito grande a todo mundo, a palavra do governador Sérgio Cabral dizendo que não ia mais haver a demissão do Sérgio Barros, do Júlio Amari, e aí se esperava um posicionamento até seu, e o senhor falou uma coisa rápida após a entrevista do governador. Eu que o senhor desenvolvesse mais esse assunto, existe uma possibilidade desse contrato entre o governo e o consórcio ser rescindido, ser ajustado? Qual é a posição do consórcio sobre isso? Veja, como eu disse naquela reunião nossa, naquele dia que você estava presente, a gente tem até o dia, tem 20 dias, a partir do dia 25, temos até o dia 25, para colocar toda nova situação dentro do nosso plano de negócio e apresentar para o governo que características esse contrato passa a ter. A gente, como tem muito financeiro no processo, não financeiro, mas tem muitas situações, não dá para eu falar assim agora, qualquer coisa que eu falasse agora aqui, ela não é verdadeira, é achômetro. Então, eu prefiro te dizer que a gente está, toda a equipe nossa, trabalhando full time para a gente, nesse período, apresentar para o poder concedente, que é o governo do Estado, dizendo, olha, a situação é essa aqui, vamos em frente ou não vamos em frente. A gente tem percebido nos jogos, desde que o Maracanã reabriu para clubes, uma grande diferença entre o público entrar nos gols, nos lugares que dizem respeito aos clubes, justamente, como vai dizer respeito ao Botafogo também, e nos lugares do consórcio, a gente tem percebido um público muito baixo, uma diferença de preço também bem considerável. O consórcio estuda baixar o preço desses outros ingressos? Os primeiros jogos, veja bem, nós fizemos 4 jogos no Maracanã, tá? Hoje a gente está fazendo sensibilidades. A prioridade a maioria dos jogos foram do Fluminense, que tinha um contrato, e coincidentemente com o Botafogo, que agora já tem o contrato, mas que estávamos conversando bem com o vice-presidente. O modelo de negócio é que alguns lugares do Maracanã seriam para ter a sua comercialização corporativa e outros lugares, e aí esse modelo de contrato privilegia o clube porque ele tem sócio-torcedor, ele pode colocar os ingressos numa faixa que ele desejar de acordo com a promoção dele, ele tem prioridade nisso. E nós procuramos nesses primeiros jogos priorizar os clubes e priorizar os contratos que a gente estava executando. Evidentemente, nós temos uma maleabilidade nesses contratos muito interessante que nos permite ao consórcio e aos clubes que estão conosco promoverem diversas situações. E claro que a questão dos ingressos é um item que nós estamos muito atentos, porque nosso interesse é trazer as famílias, é trazer o povo, é trazer as torcidas para encher o Maracanã. E nós vamos fazer isso muito no curto prazo.
encontrar um equilíbrio que a gente consiga pagar as contas e que a gente consiga trazer o povo e vamos conseguir, tenho certeza absoluta. No clássico agora de domingo, o consórcio anunciou que limitaria as gratuidades a 4 mil lugares. Analisando o número da partida, esse número chegou a quase 8 mil. Isso o consórcio está ciente disso, pretende tomar alguma medida a respeito disso? Nós estamos, nosso pessoal está examinando e está trabalhando. Como eu quero insistir, nós estamos ajustando todo esse complexo que é atender todas as situações que o novo Maracanã está nos impondo. Então, a gente tem um estádio com alta tecnologia, a gente tem um estádio com um novo desenho, então nós vamos rapidamente, não temos nem um mês ainda, nós assumimos dia 9, então esse é o segundo contrato de longo prazo que a gente está assinando, então a gente vai chegar muito rápido no ponto de excelência que a população, todo o torcedor vai ficar tranquilo, vai gostar. Não, porque em 2013 já está terminando. O quanto melhora esse contrato para o Botafogo, a questão financeira em 2014, e aí eu preciso como fica a situação do sócio torcedor do Botafogo, vai ter um projeto já dentro do Maracanã para esse sócio? Vamos falar de 2013. Eu acho que a questão financeira era importante já, porque a gente está num momento do futebol muito bom, está num momento em que a torcida ouviu o apelo do time de que ela viesse jogar junto, e no jogo de sábado a gente teve, no jogo do final de semana a gente teve uma divisão clara de torcida entre Vasco e Botafogo. A outra questão é que a gente ganha financeiramente e ganha tecnicamente também, porque você passa nos jogos que você é mandante e efetivamente até a sua casa. A casa do Botafogo, até o final desse ano, ela se chama Maracanã. Claro para todo mundo, tá? A questão do sócio-torcedor, que é uma questão delicada, porque é uma situação em que o próprio Botafogo está fazendo um dever de casa, porque nós estamos mudando todo o nosso sistema de sócio-torcedor, a plataforma com a qual nós trabalhamos esse sócio-torcedor. Então, temos tido algumas críticas em relação a alguns sócios que não conseguem fazer cadastro, com relação a pagamento. Então, nós estamos fazendo uma reestruturação tecnológica de todo esse sistema. Tanto é que a gente vê que nas redes sociais os torcedores falam: mas o presidente não chama a torcida para dentro do sócio-torcedor, porque nesse momento fazer isso é um problema para mim. No momento que eu mais preciso, eu estou passando por uma reestruturação tecnológica. Por quê? Porque a gente entendeu que determinadas falhas que estão acontecendo no sistema não podem mais acontecer, porque a gente quer sair do patamar de 9 mil, que é o patamar que a gente der, para chegar no patamar de 20 mil sócios torcedores, né? Então, nós estamos fazendo um dever de casa, que teve que acontecer nesse momento, que era o momento para acontecer. Com relação ao sócio torcedor dentro do estádio, esse modelo ainda está sendo discutido do nosso pessoal com o pessoal do consórcio. Como o presidente Paulo falou, todos nós estamos aprendendo. Nós estamos numa cultura diferente. Hoje você vê, no que a gente chama de zona mista do estádio, uma torcida completamente diferente do que frequentava os estádios antigamente. O que é bom para o espetáculo, o que é salutar para o espetáculo. A gente só precisa, obviamente, entender quanto tem que ser esse ticket para esse tipo de torcedor frequentar o estádio, que é o que a gente está descobrindo. Existe um acreditar muito grande na questão do corporativo, das empresas, dela terem lugares e poderem fazer relacionamento com seus clientes. Imagina um supermercado tendo uma ala no estádio que seja dela, oferecendo aos clientes, né, através de promoções, ou que comprem um determinado número de X valor numa nota fiscal, poderem assistir o jogo do seu time de coração. Então, todo esse tipo de ação é uma ação que, obviamente, também traz uma receita nova para o estádio.
e que Botafogo e consórcio vão compartilhar dessa receita. Essa questão do sócio-torcedor, eu repito que nós estamos fazendo um dever de casa nesse momento e estamos discutindo com o consórcio qual é a melhor forma de ter esse sócio-torcedor dentro do estádio. Nesse momento que a gente tiver toda essa base tecnológica mais ajustada, aí sim a gente vai fazer uma comunicação melhor desse plano e aí sim a gente terá uma certeza de como isso poderá acontecer dentro do Maracanã, visto que no Engenhão o sócio já sabia como fazer. A carteirinha dele era a própria entrada, o que obviamente eu preciso integrar isso com o sistema de acessibilidade do Maracanã, que nem o Botafogo tem, nem nenhum outro clube tem. E isso parece fácil, a gente diz, não, mas hoje é fácil, porque é tecnologia, mas não é, infelizmente não é. Vale molir, não vale molir, o laudo que vale, o laudo que não vale, de que maneira que a política atrapalha esse planejamento que tem que ser constante? Eu digo para você o seguinte, nesse momento a política não interferiu em absolutamente nada na negociação. Quer dizer, a negociação foi puramente comercial. Comercial do consórcio, comercial do Botafogo, nem eu nem o presidente Bob estivemos presentes durante as negociações. Nós nos encontramos uma única vez e nesse encontro nós dissemos a mesma coisa, assim, temos intenção de fechar um acordo, vamos deixar nossas equipes trabalharem. Sérgio Landau comandou a equipe do Botafogo, obviamente todo o pessoal do comercial do consórcio trabalhando pelo consórcio, os advogados do consórcio, enfim, toda essa questão. Então, os contratos foram decididos de forma pura e única e exclusiva, comercialmente falando. E com relação a laudo, eu acho que você está se referindo ao estádio Olímpico Jordães, sobre esse assunto eu já falei exaustivamente, quer dizer, acho que já ficou muito claro para todo mundo qual é a posição do Botafogo em relação a isso. Então, digo para você que é zero. De política. Tá bom? Não sei se o presidente Paulo quer acrescentar alguma coisa. Maurício, no jogo contra o Vitória, você falou que o Botafogo ia lucrar em cima de todas as partes, inclusive da lanchonete. Queria saber se esse contrato mais longo dá o Botafogo direito a parte da receita também de lanchonete ou outro. Esse contrato mais longo, ele é um contrato altamente vantajoso para o Botafogo, né? Como o presidente Borba comentou, quer dizer, uma coisa é você fazer um jogo avulso, outra coisa é você saber que você, no mínimo 10 jogos, vai ter que fazer aqui dentro. Então, ele se programa, ele tem custos fixos, então ele já sabe o quanto ele vai receber, no mínimo, e como aqueles custos vão ser diminuídos. Então, é óbvio que o contrato também é bom para o consórcio. Obviamente que o contrato também tem questões de confidencialidade, mas quando eu faço essa comparação para você, se você pegar o borderô do jogo Botafogo e Vitória, se a gente fosse fazê-lo dentro do contrato novo, a gente teria um aumento no resultado da receita de aproximadamente 120% de vantagem no contrato novo. Então, obviamente que é um contrato muito mais vantajoso para o Botafogo. No caso de ter partida no mesmo dia do Fluminense e Botafogo comando, existe algum tipo de prioridade no contrato? Não, na verdade quem decide isso é a CBF. Então isso aí pra gente é tranquilo, não tem nenhum problema com o Peter. O sistema é o seguinte, o modelo ele é trabalhado em cima de premissas. Foram adotadas premissas no modelo inicial do negócio, considerando que tinha as obrigações que o consórcio tinha que fazer. O consórcio tem que fazer investimentos no valor de 594 milhões para dar uma torna para o governo de 5,5 milhões por ano. Então, isso são as premissas de despesas. Em cima dessas premissas, nós colocamos as premissas de receitas, de vários aspectos. E quando eu digo que a gente está estudando, é porque nós vamos, e não demolindo o complexo, não construindo o outro do outro lado, nós temos algumas despesas que não vão ser executadas nesse primeiro momento. E aí entra um outro lado, que entra um lado jurídico da concessão. Por isso que não dá para a gente ficar especulando aqui em achômetro. Então, o jurídico
nossos que estão estudando, eles apresentam uma série de situações para que a concessão seja vigente. A área financeira estabelece as novas premissas para que ele fique de pé, e aí a gente tem um novo retrato que a gente vai levar para o governo. O retrato antigo era esse e o retrato novo é esse. O poder concedente, como diz o nome, ele pode tudo, né? Então, por isso que não dá para a gente especular aqui, tinha gastado muito tempo, aí você fala, mas se colocar não sei o quê, se tirar... Ok, então quer dizer, os senhores estão elaborando uma proposta que vão apresentar para o governo do Estado. O governo do Estado não apresentou nada. Não, nenhum. Ele só disse o que ele precisava fazer, como o senhor governador foi muito claro, ele falou, considerando que tem esses pedidos das federações, considerando que tem essas ações do Ministério Público, considerando a carta do IFAM, eu peço ao consórcio que retire da concessão. Aí o consórcio diz, tudo bem, nós vamos estudar essa nova situação. Só mais uma pergunta da minha parte. O senhor, quando deu as primeiras entrevistas, falou que buscava 2 clubes âncoras para o Maracanã, né? Clubes que teriam direito a vestiários customizados e etc. Né? A questão das lojas. Nós temos hoje já Fluminense e Botafogo se enquadrando dentro desses chamados clubes âncoras. Haveria espaço, no caso agora, para mais um clube, independentemente de ser Flamengo e Vasco, já que até que vestiário nós temos 4, né? Haveria espaço para mais algum clube, para ficar pelo menos um vestiário para o visitante? Olha só, nós somos operadores do complexo. É claro que o desejo nosso, e eu tenho certeza, da população toda, é que seus clubes estejam no tempo do futebol, que é o Maracanã. O modelo de negócio que nós temos, que nós propusemos aos clubes, é um modelo que caibam todos. Quando eu citei lá atrás, os clubes tais e tais, começamos pelos que não tinham estádio, entendeu? Então foi apenas uma forma, mas desde o dia 0, nós começamos a conversar com o Botafogo, desde o dia 0 conversamos com todos os clubes, porque não se pode pensar em Maracanã sem, pelo menos, esses grandes clubes, né? Para privilegiar o tema daqui. Vamos lá, Cristina. Boa tarde. A gente teve problemas, isso pergunta para o Maurício e para o João, problemas sérios com as bilheterias na quarta e na quinta-feira. Mais graves na quarta-feira com o jogo do Fluminense e melhores do Botafogo. Quem é de responsabilidade de cuidar dessa logística das bilheterias? E em relação ao Botafogo, que já tem uma experiência bastante grande com o estádio, né, se ele pode influenciar ou conversar ou tomar alguma atitude em relação a isso para melhorar esse tipo de situação. Porque a gente teve 2 situações bem diferentes. Jogo domingo e sábado é uma coisa, jogo dia de semana é outra. Porque pedir para o torcedor chegar mais cedo para um jogo 7h30, só se ele pedir para o chefe para liberar ele para o trabalho, para ele conseguir chegar mais cedo. Bom, tem 2 observações a fazer. Até no tema anterior, que é a questão da gratuidade. Primeiro, a responsabilidade contratual pela operação do jogo, venda e controle de acesso é do consórcio. E assim está previsto no contrato. Embora seja muito clara a responsabilidade do clube de acordo com a legislação. Quer dizer, o mandante do jogo ele tem essa responsabilidade e é muito clara a questão da venda. Mas é normal os clubes, isso é normal, eles terceirizam esse processo. Acontecia no Botafogo aqui no nosso estádio e com os outros clubes do resto do país. Nesse caso, o próprio consórcio assumiu essa operação. O que o Botafogo pode fazer? Eu acho que o Botafogo tem uma grande experiência nesse processo e a forma como a gente está se relacionando com o consórcio, extremamente positiva, não é isso? Vai permitir que a gente possa trazer um pouquinho do nosso conhecimento e tentar ajustar um pouco essa operação, que ela difere de jogo para jogo. Você exemplificou muito claramente, quer dizer, um jogo às 7h30, você tem que insistir para que o nosso torcedor compre o ingresso antes do dia do jogo. E para isso a gente tem que investir cada vez mais na alternativa da internet, um processo melhorado de entrega, está se discutindo os cartões pré-pagos, uma série de avanços tecnológicos tem que ser feito, porque a compra do ingresso
no estádio, na bilheteria, em dia de jogo, mesmo com antecedência ou não, sempre causa problema. E esse problema se agrava por uma questão que a gente, aí eu estou falando em nome do clube, não do consórcio, vou falar claramente em nome do Clube Botafogo, que é a questão da gratuidade. A gratuidade do futebol é um absurdo. Ela, além de prejudicar enormemente financeiramente o clube, obrigando que a gente repasse esse custo, o custo do ingresso, para quem paga, ela cria enormes problemas na hora da entrada. O grande problema que a gente tem enfrentado hoje na bilheteria no Maracanã, a gente já detectou, está na troca do ingresso da gratuidade, que é feita ali na hora, ele pode trocar a qualquer momento, a hora que desejar. Então, além de não pagar, ainda querendo do mútuo. Me desculpa, eu não sei a opinião dos jornalistas, mas para o Botafogo isso é um grande prejuízo. Eu costumo fazer uma associação, uma brincadeira, mas ela é verdadeira. Eu vou ao supermercado, eu não vejo ninguém com mais de 60 anos sair com um frango de graça dentro do supermercado. Tá certo? Os ônibus de gratuidade é paga pelo governo. Só o futebol e o espetáculo de diversão é obrigado a pagar a gratuidade. Esse exemplo foi dado aí recentemente, 8 mil ingressos para um jogo de 40 mil, você tem a ideia do absurdo que representa isso. Na verdade, a gente vai discutir a melhor logística, vai apoiar o consórcio, se o consórcio assim desejar. A gente tem uma experiência muito grande para tratar essa questão da logística da compra e do acesso, e a gente vai ter que tratar com muito profissionalismo a questão da gratuidade, que tem criado a entrega do ingresso da gratuidade, tem dado os grandes problemas na bilheteria. Isso nós já detectamos. Eu tinha uma pergunta para fazer para o Ronaldo, que participou diretamente das negociações, que o jogo contra o Vitória foi um teste feito pelo Botafogo para saber os detalhes de como poderia fechar um contrato mais longo, como ocorreu. E logo depois que fechou, que teve esse teste, o Botafogo e o consórcio agiram rápido e fecharam esse acordo agora mais longo. Assim, quais foram as principais dificuldades e o que vocês observaram que poderia melhorar? Por que assim, depois de ter feito esse teste foi tão rápido e demorou um pouco para rolar esse teste? Olha, na verdade, eu queria fazer um esclarecimento. Como qualquer contrato de fidelização, a fidelização traz benefícios para ambas as partes. Como o presidente do consórcio se referiu, ele permite que o consórcio tenha um contrato com longo prazo, ele consegue prever, programar as partidas, diluir melhor o seu custo. Isso acontecia no nosso estádio. O contrato do Flamengo e Fluminense aqui no nosso estádio, que era um contrato de 3 anos, trazia benefícios para aqueles clubes que jogavam, que a gente chama de jogo avulso. Tudo bem, então, naturalmente, a gente já sabia que financeiramente um contrato de longo prazo, ele traz benefícios financeiros e dá segurança, no caso, ao consórcio. Na verdade, ele estava muito próximo de fechar o contrato. Muito mais do que a gente já tinha uma sensibilidade muito grande que o contrato trazia benefícios para ambas as partes, porque era assim desejo do consórcio, e a gente só precisava ter uma demonstrativa maior, quer dizer, demonstrar para todo mundo, para o Botafogo, para a sua diretoria, a vantagem que significaria para o Botafogo. Para o consórcio já era claro, tanto é que ele insistia no contrato de longo prazo. E, naturalmente, ele dá um sinal de preço. Ele fala, olha, se você for jogar no curto prazo, as razões são essas. Ele, naturalmente, como um sinal econômico, isso faz parte das regras de mercado, ele dá um sinal para o Botafogo, olha, eu vou mostrar para você como é bom um contrato de longo prazo. E ele mostrou, nos convenceu com um contrato que já estava muito bem desenhado e negociado, e nós assumimos um contrato de longo prazo e estamos muito felizes com isso. Ok, obrigado, gente, obrigado.